Boa noite. Deus abençoe a todos. Hoje, nosso capítulo 13 do nosso livro do Cyril John. Vamos aguardar um pouquinho que a Nilza já está chegando. Vamos rezar. Vamos chamar a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma noite que nós estamos aqui com o nosso treinamento de intercessão profética. Boa noite, Girlene, tudo bom? Deus abençoe, seja bem-vinda. Estamos iniciando a nossa intercessão profética. Estão aguardando a Nilza, da canção nova que já está chegando. Mas vamos já rezar, né, a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na graça do Senhor, na presença de Nossa Senhora, vamos continuar com a nossa formação. Enquanto a Nilza não chega, nós vamos rezando, né? Nós vamos nos colocando na presença do Senhor. Porque a intercessão profética, ela é algo que vem do coração de Deus. E Deus, mesmo quem escolhe, né, as intenções de oração. Deus que vai nos dizer o que nós devemos rezar e como nós devemos rezar. Vamos esperar só um minutinho para ver se ela chega, mas ela já está chegando. Boa noite, Deus abençoe o Wilson, Nedi, boa noite, Deus abençoe. Tudo bom, Nedi? Deus abençoe. Estamos só aguardando um minutinho a Nilza entrar. Ela já está entrando. Ontem, né, nós vimos a graça tão grande que é estarmos diante de Jesus Eucarístico, né? E que graça maravilhosa. Nossa Santa Gertrudes Comensoli, ela sempre disse assim sobre a Eucaristia, ela sempre disse que um dia sem Eucaristia é como um dia sem sol. E ela falava sempre assim, Eucaristia, uma das frases dela que eu achava muito bonita, Eucaristia, meu paraíso na terra. Então, enquanto a Nilza não chega, ela já deve estar chegando, ela já está entrando, ela está aqui no Zap, já está entrando já. Então, a Eucaristia, tudo na nossa vida, a Eucaristia transforma a nossa vida, né? Como Nossa Senhora disse lá em Medjugorje, que meia hora diante do Santíssimo Sacramento é como se fosse vale mais do que uma fábrica de bomba nuclear. Então, a adoração eucarística é muito importante. Ah, chegou a nossa amiga. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou solicitar. Então, a Eucaristia é tudo. Boa noite. Boa noite, a paz de Jesus, tudo bem? A paz de Jesus, tudo bem, Deus abençoe. Amém, você também. Aguardando. Sim, eu vou ver se eu saio e entro de novo, porque deu uma travada aqui.
Tá Tá bom? bom, a gente Manda vai rezando. Isso, manda o pedido aqui de novo para mim, por favor. Tá ok, meu amor. E nós não podemos. Boa noite de novo. Boa noite. Tá travando hoje, eu não sei por quê, mas glória a Deus, né? Agora entrou melhor. Da outra vez entrou dando aquela rodadinha. Agora tá tranquilo. E É, aí, tudo bom? Deus tudo abençoe. graças a Deus. Muito Tá obrigada por aparecendo. mais uma vez você estar aqui conosco, né? Obrigada. Sempre é uma bênção e é muito bom ter você conosco, viu? Amém, obrigada. Como que tá a imagem para você? Tá aparecendo normal, assim, em Tá movimento? normal, normal, tá É normal. porque aqui para mim tá travada. Não, tá normal, tá tranquilo, não tá Ah, travada não. Você tá normal, dá ah, tchauzinho. Dá um então tchau. tá. É. Ai, beleza, tá normal. Ah, então eu acho que é o meu celular. Bom, enfim. Se está vendo bem, Vamos lá, isso que depois melhor. importa. É o horário também, muita gente entrando, né? Pode ser. É que deu uma travada aqui, mas glória a Deus. Bom, você já fez a oração inicial aí, né? Já, agora é com você. Tá joia. Então, nós É o estamos terceiro. unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a mais essa formação que nós estamos tendo de intercessão profética. Tem uma pessoa aqui dizendo que a imagem não está boa, mas o som está ótimo. Bom, vamos hoje pela fé mesmo, porque nós vamos falar em fé, É, então nós mas, vamos ei, pela fé. Nilza, Oi, deixa só eu te falar uma coisa rápida. sim, Entrou em contato comigo uma irmã de uma comunidade lá do Rio de Janeiro. Olha só que beleza. sim. Falando que ela quer conhecer mais, ela de uma comunidade chamada Vinde Verde. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, ela quer conhecer mais sobre a intercessão profética. Aí ela já comprou o livro do Cirio e ela vai montar um grupo lá de intercessão profética na comunidade dela. Olha que beleza. Que bênção! Louvado seja Deus! Que Então, graça! os frutos, né, estão Estão aí. aparecendo. Graças a Deus! E é isso mesmo, é esse o nosso desejo, né? Eu sempre brinco que o meu desejo é que, assim, como uma panela de pipoca, que estoure mesmo muitos grupos de intercessão profética pelos bairros, pelas cidades, pelas ruas, porque é tão necessário hoje estarmos em intercessão, intercedendo mesmo pela salvação das almas, pela situação do nosso país, das nações, do mundo, enfim. São tantas situações, são tantas realidades, não é? Que nós precisamos rezar. E nós precisamos de pessoas que, como soldados em guerra, estejam em prontidão, não é? Em prontidão para Porque o combater, para grupo lá guerrear. do WhatsApp, você viu que é um grupo grande, mas nem todo Sim, mundo consegue participar ao vivo, que muitas pessoas trabalham, tem gente que dá aula à sim. noite, tem muitas professoras, sabe? Mas depois elas estão acompanhando, elas mandam sempre mensagem para mim que estão acompanhando, e sempre participam das orações, dos mutirão de oração. Graças a Sim, Deus. graças a Deus. As pessoas também que eu tenho contato pelo WhatsApp têm falado que assistem depois, porque tem várias pessoas que não têm Instagram. Então, depois eu mando o link do Do YouTube para YouTube, né? elas e elas Eu acompanham. estou na luta aí do YouTube, vamos ver. Estou devagarinho, mas tá bom. Sim, é assim mesmo. É todo um processo lento, mas que é preciso avançar, né? Ser É. perseverante. Tá certo? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre. Nós estamos estudando esse livro aqui, né? Intercessão Profética do Círio John. Queridão. Sempre é bom nós falarmos, porque sempre É. tem aquele que entra pela primeira vez, não é? Para Uhum. conhecer, para Sim. aprofundar um pouco sobre oração.
Então, nós estamos mergulhando em cada capítulo desse livro aqui, de intercessão profética. Então, você que está chegando agora, se você tiver oportunidade, pode pedir pelo site da Canção Nova. Tem um e-book também pelo Play Store, também dá para comprar o e-book. Ah, que ótimo. Isso mesmo, então dá para adquirir aí, entra na internet, busca aí no site da Canção Nova, enfim, e aí você vai encontrar esse livro que é maravilhoso, onde o Círio John ele vai dando passos, nos ensinando o que é intercessão profética, os passos que devem ser dados, não é, para realizar essa intercessão profética na prática, não é, ô Clara? Ó, Nilza, melhorou a imagem, viu? Agora está ótimo. Ai, que bom. Aqui para Eu mim joguei tá aqui travado, joguei pro notebook, né? Ficou muito boa. No notebook ela está perfeita. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Andréia, boa noite, Andréia. Sejam todos bem-vindos aí. Até o meu primo também entrou. Carlos, um abraço para você. Ah, seja bem-vindo. E todos os que estão entrando. Então, nós vamos hoje mergulhar nesse capítulo 13. Ah, estão falando que a imagem está ótima, graças a Deus. É a conexão mesmo. Só não tá para mim, mas glória a Deus, não é? Então tá bom. Então, nesse livro que nós estamos retomando. Andréia, eu já consegui chegar. Graças a Deus, Andréia. Saudade de você. Isso, graças a Deus. Nesse livro de intercessão profética, hoje nós vamos para o capítulo 13, que o título é Conquistando Reinos pela Fé. Então, hoje nós vamos falar de fé. E como nós vamos falar de fé, eu já convido você a colocar a mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos aí onde você está. E nesse momento nós vamos fazer uma breve oração, clamando mesmo que o Espírito Santo venha trazer ao nosso coração essa fé aguçada, essa fé expectante, essa fé que vem mesmo do trono da graça de Jesus, aos nossos corações, às nossas almas, ao nosso espírito. Que o Espírito Santo venha aquecer os nossos corações, reacender essa chama da fé dentro de nós. Talvez você se sinta assim como uma vela se apagando, e essa chama da fé ali pequenininha, quase apagando. E nesse momento o Espírito Santo vai reacender essa chama da fé na sua alma, no seu coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós aqui nos reunimos em Teu nome e invocamos, Senhor, a Tua presença sobre nós. Invocamos, Jesus, o Teu nome poderoso. Invocamos, Senhor, a Tua unção, a Tua graça. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado agora em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações com a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha reacender em nossos corações essa chama da fé, para que possamos avançar, conquistar os reinos que o Senhor tem para nós, através da fé, que possamos ser pessoas ousadas na fé, pessoas que têm autoridade no mundo espiritual. Em nome de Jesus, derrama sobre nós essa graça, essa unção, abre o nosso entendimento, Senhor, para que diante de todo esse ensinamento dessa noite, nós possamos ter a compreensão dada por Ti para avançarmos na fé de cada dia, nesse ministério que a nós é confiado, esse ministério de intercessão e especificamente de intercessão profética. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, essa graça por intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Amém. E eu estou aqui, olha, cartãozinho de Santa Teresinha do Menino Jesus, e já peço a intercessão dela também, para todo esse momento, que seja um momento de graça, um momento rico para os nossos corações. Hoje ainda falava sobre ela, né? Sobre o filho espiritual que ela ganhou sem mesmo nem saber onde estava, né? Verdade. E pela intercessão dela ele foi salvo, né? Sim.
Isso mesmo. Então, eu convido você também que está fazendo esse estudo conosco, que você pegue papel e caneta e a sua Bíblia, que você tenha um caderno aí separadinho para você estudar a palavra, para você fazer os seus estudos mesmo relacionados à fé católica. E hoje, nesse capítulo 13 do livro de intercessão profética, o título nós vamos trabalhar Conquistando Reinos pela Fé. Você já pode abrir também a sua Bíblia aí em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, que vai dizer assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Eu vou repetir para você, no seu coração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele e que recompensa os que o procuram. Sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus. Por isso que nós vamos mergulhar sobre a importância de nós cultivarmos, de nós pedirmos ao Senhor que aumente em nós esse dom da fé a cada dia. A fé é a certeza, vai dizer lá em Hebreus, a certeza daquilo que não se vê, a certeza daquilo que nós não vemos, nós não enxergamos, mas para nós que cremos, quando nós rezamos, quando oramos, nós temos a certeza de que no mundo espiritual o Senhor está movendo as situações para que as bênçãos dele recaiam sobre todas aquelas situações que nós estamos apresentando a ele em oração, e nós temos a certeza que Deus está agindo, ainda que erguemos, ainda que nós não vemos, ainda que nós não estamos vendo nada acontecer, pela fé nós cremos que algo está acontecendo, nós rezamos. Quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, quando nós temos essa fé ardente no nosso coração, nós rezamos confiantes de que nós estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Então, talvez você aí tenha rezado tanto, por tantas situações, por tantas causas, e nessa noite o que o Espírito Santo traz ao meu coração é que ele quer fazer esse novo dentro de nós, a nossa fé. Talvez você esteja assim, bom, eu estou com tantas coisas, eu estou rezando tanto, eu estou intercedendo, mas eu sinto que a minha fé está assim se apagando. Hoje, nessa noite, vamos pedir essa graça ao Senhor, que venha reacender mesmo essa graça de termos essa fé expectante que Jesus nos ensinou. Não é? Bem-vindo, do Deus abençoe você que está entrando aqui agora para estar conosco, aprofundando nesse tema maravilhoso, conquistando reinos pela fé. Bem-vindo. E aprofundando melhor sobre a palavra do Senhor, o Círio John ele já vai dizendo assim para nós: não existem limites para aquilo que o intercessor pode obter diante de Deus pela oração fervorosa. O fator mais importante que determina a eficácia da intercessão é a quantidade de fé que tem o intercessor. Então, dá para nós, assim, percebermos já nesse início dessa formação que a fé é de fundamental importância para nós. Intercessor com a fé ali acabrunhada, a fé apagando, olha, não dá, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que buscar mesmo diariamente a face do Senhor, na intimidade com o Senhor, buscando e pedindo mesmo a Ele que venha aumentar a que tudo aquilo que nós vamos rezar, clamar, orar, interceder, que a nossa oração seja eficaz. A nossa oração tem, de fato, poder, e tem poder, não é? Então, que no seu coração já fique aí esse desejo de pedir, de clamar ao Senhor, aumenta a minha fé.
Eu quero uma fé expectante, eu quero uma fé que mova montanhas. Eu quero uma fé de um intercessor mesmo de autoridade. Então, que você já possa ir pedindo essa graça ao Senhor. A descrença se torna um sério impedimento para alcançar a misericórdia de Deus. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré por causa da falta de fé deles. E o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus lá, São Mateus vai narrar no capítulo 13, versículo 58, que Jesus não fez muitos milagres, muitas curas ali na terra dele, né? Por causa da falta de fé de muitos deles. Para você perceber quão importante é você crer. Como diz aqui em Hebreus 11, que eu comecei lendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus se você não quer no seu coração. E avançando um pouquinho mais, nós vamos ver aqui o que o Círio John vai nos ensinando. E ele continua dizendo assim, que Jesus ele intercedeu com essa fé expectante. Lá no capítulo 15 de São Mateus, no versículo 36, vai narrar, né? São Mateus vai narrar ali a passagem da multiplicação dos pães, e quando Jesus ele orou com uma fé expectante. Jesus pegou ali aqueles 5 pães e 2 peixes que trouxeram para ele, e a palavra diz: tomou 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois o partiu e os deu Boa noite. aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Jesus ele orou com uma fé expectante. Essa é a fé que o Senhor quer que tenhamos também. Jesus deu graças enquanto rezava pelos pães e peixes, antes mesmo que fossem multiplicados. Essa fé expectante é essa fé que narra em Hebreus 11, dizendo que nós temos que já agradecer a Deus por aquilo que nós estamos pedindo. Jesus ele rendeu graças ao Pai muito antes do milagre ter acontecido. Então, para dizer para nós que é preciso que nós, ao rezarmos, nós já tenhamos a certeza de que Deus está fazendo, que Deus está realizando. E detalhe, ainda que aquilo que você esteja pedindo, você deve ter no seu coração a certeza de que a vontade de Deus é que vai prevalecer, é que vai ser realizada. A semana passada nós vimos sobre essa questão da vontade de Deus, não é, Clara? Semana passada nós vimos que nós vamos pedir algo para Deus, mas a vontade dele vai prevalecer. Às vezes a gente vai pedir uma graça ao Senhor, vamos rezar, claro, ele vai realizar a vontade dele. Nós precisamos ter essa fé determinada e clamar e pedir, mas em obediência também à vontade de Deus. Porque muitas vezes você está rezando por alguém que está enfermo, e Deus vai levar essa pessoa. Por quê? Porque a cura que ele está realizando é na alma, é no coração, para preparar essa pessoa para o encontro com ele. Então, de qualquer forma, quando nós rezamos, a nossa oração ela é atendida. Isso é fé. É você já ter a certeza que está sendo atendido, que a tua prece, que a tua intercessão está sendo acolhida por Deus, pelo coração de Deus. Então, nós precisamos, sobretudo, dessa fé expectante, dessa certeza de que, rezando, nós estamos obtendo as graças, as bênçãos que vêm das mãos de Deus. Mesmo que a resposta que nós vamos obter não seja
exatamente a resposta que nós estamos buscando. Por isso que nós temos que ter essa obediência à vontade de Deus. A semana passada até eu trouxe alguns exemplos de pessoas que foram rezar por doentes, né, enfermos, e ao rezar ali por aquela situação, a pessoa enferma há muito tempo, ao rezar por aquela situação, naquela mesma noite, a pessoa partiu, a pessoa faleceu. E já fazia tempo que aquela pessoa vinha com aquela enfermidade. E no dia feita aquela oração, clamando por cura, pela libertação profunda, aconteceu a grande graça, a pessoa partiu. E aí você pode perguntar assim, mas uai, você não rezou e como que a pessoa morreu? Deus, ele atendeu sua oração. Aquela pessoa, ela estava precisando do auxílio da graça, da cura profunda na sua alma, para ela ter um encontro com o Senhor através da morte mesmo, dessa passagem para a vida eterna. Então, para nós entendermos que a oração, ela é eficaz e nós precisamos ter essa fé expectante que tudo aquilo que nós vamos pedir ao Senhor, Ele vai conceder, mas Ele vai conceder de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, e a vontade dEle é a melhor. Ainda que contrarie a nossa vontade, dEle é a melhor. E seguindo aqui no Evangelho de São João, capítulo 11, de 39 a 44, diz também uma passagem muito profunda para nós, que é aquela passagem onde Jesus, ele é chamado por Marta e Maria quando Lázaro havia morrido. Só que Jesus demorou para chegar. E quando Jesus chegou ali, já faziam 4 dias que Lázaro havia falecido e já estava cheirando mal. Mas Jesus, ao chegar ali e vendo todo aquele sofrimento, aquela dor daquela família, Jesus vai até o túmulo e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Mas até corrigindo, antes de Jesus dizer Lázaro, ordenar a Lázaro que viesse para fora, Jesus, ele rendeu graças. Ele elevou as mãos aos céus, diz a palavra. E Jesus, rendendo graças ao céu, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Antes dele dar a ordem para Lázaro ir para fora, ele já estava rendendo graças ao Pai, porque a vontade do Pai era a melhor. E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Lázaro veio para fora, mostrando para nós que para Deus nada é impossível. Vão ter situações que nós vamos pedir, a graça vai acontecer da mesma forma que nós estamos pedindo. Vão ter situações que nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos clamar, mas não vai ser do jeito que nós esperamos. Vai ser do jeito que Deus quer que seja. E essa deve ser a docilidade do intercessor. O intercessor, ele não pode ser aquele que obriga Deus a fazer do jeito dele. A oração católica, apostólica romana é você rezar com autoridade no mundo espiritual. Você pode sim reivindicar, você pode sim clamar, você pode sim, entre aspas, até brigar com Deus, no bom sentido da palavra. Porque os que são íntimos do Senhor têm essa intimidade com Ele. Porém, você não vai obrigar a Deus a fazer nada, porque você é filho, e filho é obediente, é temente. Então, nós estamos sob o domínio de Deus, sob o senhorio de Jesus. Então,
nós não obrigamos ele a fazer as coisas para nós do nosso jeito, não. Nós estamos em obediência à sua vontade. Então, muitas vezes a gente se engana achando que ter autoridade é obrigar Deus a fazer as coisas do jeito que nós estamos pedindo. Não. Ter autoridade é você, no mundo espiritual, dedicar sim, orar sim, clamar sim, mas, Senhor, eu estou pedindo. Esse é o meu desejo. O desejo da minha família, o desejo da igreja, o desejo que essa pessoa seja curada, que essa graça seja dessa forma, porém, Senhor, sobretudo, seja feita a tua santa vontade, porque a tua vontade é a melhor. A tua vontade é boa, perfeita, agradável, como nos diz a palavra de Deus. E, como eu dizia, Lázaro ressuscitou. Jesus orou, mesmo estando diante do corpo de Lázaro, já em decomposição. Jesus orou, crendo que a graça estava acontecendo e ela aconteceu. Esse é mais um exemplo perfeito de um intercessor que já visualiza o cumprimento da intercessão, mesmo antes de começar a oração. Deveríamos interceder com uma fé intensa, apaixonada e restrita. E em Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, no versículo 24, vai dizer assim, o próprio Jesus dizendo para os apóstolos, para os seus discípulos e para nós hoje, tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Marcos 11, 24. Ainda não vos é dado, mas ore como se você já tivesse recebido. Ainda não te foi dado, mas você reza, você ora como se você já tivesse recebido, já em agradecimento. Porque você sabe que diante daquela oração, como nos diz o Monsenhor Jonas Abib, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Ainda que os seus olhos não enxerguem, ainda que você não veja as mudanças acontecerem, as coisas serem transformadas, é como eu sempre costumo dizer, e é uma experiência muito clara, muito concreta, a gente pode dizer assim, do que é a oração, do que é essa oração cotidiana feita com fé, com esperança, mas tendo essa paciência também, essa perseverança, essa paciência, essa intimidade com Deus constante, crendo que Ele vai fazer, mas ainda que você não esteja vendo, você vai crendo dia após dia que a graça de Deus está sendo ali derramada, Ele está movendo céus, terra, Deus está movendo céus em seu favor, em favor daquela situação. E um exemplo, como eu dizia, que eu costumo dar, é da semente na terra. Quando você planta uma semente e rega todos os dias, aduba, molha, cuida, você não está vendo nada acontecer ali dentro da terra, mas você sabe que todos os dias que você rega ali aquela terra, que parece que não tem absolutamente nada, que não está acontecendo absolutamente nada, você sabe que ao regar aquela semente, ela lá dentro, ela está, a gente pode dizer assim, sofrendo passando por um processo de transformação, porque a semente na terra, quando recebe ali um bom adubo, a água necessária, os nutrientes ali da terra necessárias para que ela se produza, né? Para que ela se
venha para fora e brote, ela vai recebendo tudo, todos os nutrientes e algo dentro dela está sendo transformado. A semente, se você depois que a semente está ali no solo, você abre a terra e pega aquela semente, de repente de feijão. Feijão é algo que a gente mais costuma, de repente, fazer até uma experiência de colocar na terra, e é bom fazer para a gente saber o processo da semente na terra. Se você desenterrar ali aquela semente após uns 2, 3 dias, você vai ver que ela inchou, que ela cresceu, que ela foi transformada. E dentro dela tem um broto que está prestes a vir para fora, a explodir para fora. E se você deixar essa semente na terra, ela vai explodir. E num belo dia você vai acordar e você vai ali ver o seu vasinho e aquela semente brotou, germinou. Então, esse processo de germinação da semente é muito semelhante e nós podemos usar mesmo para nós termos essa compreensão do poder da oração, não é? Quando você reza por uma determinada situação, você não está vendo acontecer nada. Às vezes Deus até te responde no mesmo dia, na mesma hora, pode acontecer, mas digamos assim, o normal, que a gente pode dizer, da vida de oração contínua, constante, dessa intercessão contínua, constante, perseverante, de um intercessor que coloca diante de Deus todas as causas, todas as situações, é saber que, sendo perseverante, em oração todos os dias, a graça de Deus está sendo ali manifestada naquelas realidades, naquelas situações, em tudo aquilo que está sendo apresentado. E muitas vezes você não vai estar vendo nada. Talvez você que esteja aqui acompanhando esse momento, esteja aí pensando, puxa, de fato, são várias situações que eu tenho rezado, eu não tenho visto ainda nada acontecer, mas eu digo para você, peça ao Senhor essa graça, dessa fé expectante, dessa fé viva nele, e que você tenha essa autoridade no mundo espiritual de diariamente se colocar em oração e apresentar as causas diante de Deus. As causas que você tem aí no seu coração, na sua família, situações que são praticamente impossíveis aos olhos humanos de se resolver, e coloque, porque você muitas vezes não vai estar enxergando nada, mas Deus está e vai estar realizando a sua obra. Quantas situações, eu digo agora particularmente, quantas situações eu já vivi no decorrer dessa caminhada e orando por situações ao longo de anos, anos a fio, orando, intercedendo por situações e que eu não via nada acontecer. Mas num determinado dia, Deus deu uma resposta inteira daquela situação. E não foi do jeito que eu queria que da forma que eu desejava que acontecesse, mas Deus deu uma solução para aquela situação. Então, talvez você tenha rezado aí na sua casa, tenha constantemente colocado situações diante de Deus, e talvez você não tenha obtido ainda nenhuma resposta, mas saiba que nenhuma oração fica sem resposta. Se você crê, se você confia, se você entrega aquela situação ao Senhor e você intercede com fé, creia que Deus está fazendo, que Deus está realizando. Bem parecido com essa situação da semente na terra, que você rega, que você cuida e que você não está vendo a vitória, digamos assim, a vitória da explosão, ainda da germinação, daquela semente que brotou, que nasceu, mas você sabe que ali está acontecendo um processo.
E esse processo, num belo dia você vai acordar e vai ter brotado, vai ter germinado aquele vasinho, aquele feijão, aquela planta que você plantou com tanto carinho, com tanto esmero. Você vai ver o resultado. E é lindo quando nós colhemos. Eu já morei no interior, eu já plantei horta, aqueles canteiros lindos, é maravilhoso você colocar a semente na terra, ficar regando, regando, só que você rega os canteiros por dias. Tem sementes que levam, acho que uns 30 dias, né, para germinar. Então você rega, 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 e todo dia fica ali naquela expectativa de que você vai chegar e vai ver um brotinho, você não vê nada acontecer. Mas passou-se os 30 dias, 35 dias, você chega ali e, ai, que alegria, meu Deus do céu, é uma alegria, uma satisfação quando você chega e vê que os seus canteiros, sua horta brotou, que nasceu, germinou aquilo que você plantou. Mais lindo ainda é quando você vai regando essa semente que já germinou e você, num belo dia, eu que amo coentro, cebolinha, esses cheiros verdes são maravilhosos, né? Eu sou mineira, então amo. Quando você vai regando aqueles canteiros ali de coentro, de cheiro verde, que sobe aquele cheirinho, aquele aroma, que maravilha! Você chegar ali naquele canteiro, naquela horta, e colher um maço um maço ali de coentro, de cheiro verde, para a sua comida, para você fazer sua refeição. Gente, é maravilhoso. Que alegria, que satisfação. Assim é na vida espiritual. Creia que tudo aquilo que você está orando, que você está intercedendo, clamando, jejuando, fazendo novena, sabe? Clamando diante de Deus nessa intercessão profética, profetizando como Ezequiel 37, profetizando diante dos ossos secos. De repente a sua família está digamos, fugiu a palavra aqui dos ossos secos, um vale. De repente a sua família está um vale de ossos secos. Você olha para todo lado, um vale de ossos secos. E você vai profetizando todos os dias bênçãos, graças sobre a sua casa, sobre a sua família. As coisas vão acontecer da forma de Deus. O Senhor vai dar a vitória, ainda que não seja exatamente da forma que você gostaria que fosse, ainda que vá contrariar a tua vontade. Mas, se você crê, se você ora, se você intercede, se você clama, profetiza, você vai colher os frutos. Creia que você vai colher os frutos. Você vai num belo dia, assim como a semente que germina, assim como você vai lá e colhe, você vai colher os frutos dessa oração perseverante, da sua intercessão profética. Você vai colher e Deus vai fazer a graça acontecer. Então, já vai dizendo aí na sua casa, glória a Deus, amém, eu creio. Sabe? Assim como aconteceu com Tomé, Tomé não acreditou. Tomé quis colocar a mão do lado. Eu só acredito vendo, tocando. Só que Jesus permitiu que Tomé tocasse, que Jesus chegou para Tomé e falou: olha, Tomé, põe a mão aqui do meu lado, onde ele tinha recebido aquela abertura pela lança. Põe a mão aqui do meu lado, pode me tocar, Tomé. E aí, quando Tomé tocou em Jesus, Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Ele acreditou. Talvez você, na sua pequenez, na sua fragilidade, na sua limitação, assim como a minha, você vai precisar tocar. Você vai precisar até ver. E Deus é bondoso, é misericordioso. Ele sabe do pó que nós somos feitos. Ele sabe do que nós somos feitos, desse pó mesmo. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas misérias. E ele vai te responder, muitas vezes, concretamente para você
tocar, para você ver, para você enxergar e dizer: eu creio, Senhor, eu creio. Meu Senhor e meu Deus. E aí vão ter situações que você vai crer que Deus realiza, da forma dele, mas ele realiza. E aí você vai orar com autoridade, orar na certeza de que tudo pode ser mudado pela força da oração, na certeza da vitória de Deus na sua vida e na certeza de que mesmo que vá contrariar a tua vontade, as suas expectativas, mas ele vai realizar porque ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Uma vez eu participei de um encontro, de um retiro, com a comunidade ID. E a comunidade ID é uma comunidade maravilhosa, assim, impactante mesmo, o poder de Deus, a graça de Deus mesmo atuante. E foi maravilhoso. E nesse retiro, o moço que estava pregando, esqueci agora o nome dele, me falhou aqui a memória, mas ele foi muito ousado em dizer: olha, vocês vão orar agora e vão colocar diante de Deus situações, mas vocês vão crer mesmo que algo vai acontecer. E o que aconteceu? Todos nós fomos ali motivados a rezarmos por aquelas situações que nós trazíamos no nosso coração, situações que estavam pendentes, situações que nós desejaríamos obter uma resposta, que há anos nós estávamos orando e não obtínhamos resposta, enfim. E ele, ousadamente, no Espírito, proclamou e pediu que nós orássemos intensamente. Mas ele orientou: não tenha medo do resultado. Vocês terão o resultado. Não tenham medo do resultado. Porque Deus é Deus. Nós somos miseráveis, criaturas humanas, falhas, pecadoras, mas colocar algo diante de Deus, você não tem que ter medo, porque nós somos filhos, ele é o Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, ele não vai querer nada de mal para nós, pelo contrário, ele sabe que é melhor. A vontade de Deus, volto a repetir, é boa, perfeita, agradável, é a palavra dele, a palavra viva, eficaz. E o que aconteceu? Todos nós somos ousados ali em colocarmos diante de Deus as situações. E ele falou: não tenha medo da resposta de Deus. Muitas respostas virão no poder mesmo, aquela resposta que você queria receber. Sim, a graça vai acontecer, a vitória vai vir daquele jeito, mas há situações que não vão ser assim. Você vai sofrer um grande impacto, porém, para a sua salvação, para a sua conversão, para o seu bem. Então, ousadamente nós fizemos essa oração. E graças aconteceram. Muitas contrariaram as nossas expectativas, as nossas vontades. Mas foi para a glória de Deus. Eu tive respostas, Deus mostrou situações que estavam ocultas na minha vida e que precisavam ser mostradas, que eu precisava enxergar e eu não estava enxergando. E foi doloroso enxergar aquela situação, mas foi para a minha conversão, santificação, foi para o meu bem, foi para que eu soubesse de toda a verdade de determinadas situações que eu não tinha ainda, estava na obscuridade, estava no oculto, situação da vida que eu precisava saber. E Deus realizou, e Deus mostrou. Então, quando nós ousadamente, nós não devemos ter medo do resultado. É impactante, porque nós temos que realmente nos submetermos à vontade de Deus. E essa vontade é para a nossa salvação. Essa vontade é para a nossa salvação. Ele quer o melhor para nós. Nós damos tanta cabeçada na vida, por quê? Porque nós queremos resolver as coisas tudo do nosso jeito.
Sabe? Deus muitas vezes, sim, Deus muitas vezes, como eu dizia, ele respeita, Tomé quis tocar e Deus, Jesus, permitiu que ele tocasse. Por quê? Porque Tomé precisava tocar. Mas houveram situações que Tomé já estava, digamos assim, provado, já havia sido ali testado, Deus já havia provado a sua fidelidade para ele, que houveram situações na vida de Tomé que daí sim, ele teve que ser ousado, ele teve que se submeter à vontade de Deus, tanto é que Tomé é um dos que se entregou inteiramente ao reino de Deus, sem medo, depois daquela situação. Então, para encerrarmos aqui, porque a hora já vai avançada, você vai pegar o livro, você vai mergulhar na riqueza desse livro. Se a gente fosse ler, falar de tudo que está nesse capítulo aqui, nós iríamos ficar a noite inteira, né, falando, mas eu quero dizer, como a Gilene está dizendo, Deus é perfeito e surpreendente, é isso mesmo. Se você tem o livro, você vai ler o capítulo 13 inteiro. Se você não tem, você vai adquirir também. Não é propaganda aqui para fazer mais. Não, é maravilhoso. É para engrandecer o nome de Deus, para que você saiba lutar com as armas certas, para que você saiba mergulhar mesmo nessas verdades, para que você tenha em mãos uma obra como essa aqui, que vai de fato te mostrar os passos que você deve dar na intercessão profética de autoridade, de submissão à vontade de Deus, de ser determinada, de ser disciplinada, de fazer de fato a vontade de Deus nas mínimas coisas, de rezar sem cessar, como diz a palavra de Deus. E para encerrar esse momento, eu quero trazer ainda alguns versículos aqui que são bem fortes sobre fé, para que fique registrado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. E diante de tudo aquilo que você está vivendo aí na sua casa, de situações que você tem intercedido, rezado, que você creia que nenhuma oração fica sem resposta, todas as suas orações estão sendo atendidas, ouvidas, escutadas por Deus. Os olhos de Deus estão voltados sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua causa, sobre os olhos do Senhor estão voltados sobre você e Ele quer o melhor para a tua vida. Reze, persevere, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. Repita como São Tomé todos os dias, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé, aumenta mais, aumenta um pouco mais, dá uma dose maior, para que eu possa acreditar mais, para que eu possa confiar mais, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Na palavra de Deus em Hebreus 4:16 vai dizer: aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Qual é o auxílio oportuno que você necessita hoje? Aproxime de Deus, aproxime do altar do Senhor, da presença dele e reze confiantemente, crendo que ele vai realizar aquilo que é do agrado dele na tua vida. Temos a garantia do próprio Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 12:32, não tem mais pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O salmista também diz: pede-me e darei por herança todas as nações, tu possuirás os confins do mundo, no Salmo 2:8. O mais importante para nós, não sejais incrédulos, mas homem de fé. Lá em João, capítulo 20:27, Jesus nos diz: não sejas incrédulo, mas homem de fé, mulher de fé. Peçamos como São Tomé para que Jesus nos ajude na nossa falta de fé.
Meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Como intercessores, nós deveríamos rezar mais frequentemente, como os apóstolos. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Então, eu convido você, nesse momento final, a dizer, junto comigo, Senhor, aumenta, Senhor, aumenta a minha fé. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele realizou nesses dias, nesse dia, nessa noite, nos nossos corações através dessa palavra. Em nome de Jesus, que o teu coração seja incendiado com essa chama viva da fé. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo isso está selado pela Trindade Santa. Amém, amém. Muito obrigada, Nilza, mais uma vez que você veio nos ajudar. Te agradeço muito de coração. Né? E, se Deus quiser, semana que vem você está aqui de novo, né? De repente, na sexta-feira, você vai estar com a gente, né? Se Deus quiser. Vamos ver como é que fica, né? Sim, sim. Vamos ver. Vamos esperar. Mas, assim, enquanto não cai, eu só vou dar um breve testemunho. Eu intercedi por uma conversão de uma pessoa durante 7 anos. A pessoa mudou de cidade, eu também mudei, e a pessoa se converteu 7 anos depois. Glória a Deus. A gente não pode desistir da oração, tem que orar. Continuar orando, né? Aham, isso mesmo. Meus queridos, boa noite para vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer a oração de descontaminação, as orações de combate, de combustível do intercessor. E até amanhã, se Deus quiser, com Jesus e com Maria. Beijo no coração. Um grande beijo. Obrigada, Deus Nilza. abençoe. Deus te abençoe muito, viu, meu amor? Muito obrigada. Amém. Um abraço a todos. Obrigada a todos vocês que participaram conosco e aos que vão assistir depois também. Muito obrigada. Né? Estamos juntos, intercedendo, né, pelas almas. Isso mesmo, unidos sempre. Tchau, tchau.